Fala pessoal, hoje é com meu parceiro Bruno, tá? Para Satisfação. começar logo, contando logo tua história aí, principalmente na tua chegada aí em Portugal e tua ligação com o futebol, para já resumir mais ou menos quem é o Bruno e por onde vai essa conversa. Tá, bom, eu cheguei em Portugal em 2019 e a decisão que eu tive de imigrar eu já tinha tomado antes, quando eu estava na faculdade. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei 4 meses lá. E aí essa viagem mudou minha cabeça. Tipo, eu vi o primeiro mundo assim e aí eu pensei, mano, eu quero morar num lugar assim, eu quero morar num lugar onde as condições assim de vida material Uhum. seja melhor do que no Brasil e tal. Isso era a altura de 2011, mais ou menos. E aí eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade e tal. Depois aconteceu várias coisas. Eu passei no concurso público, Mas virei. sempre com a ideia de tu sair do Brasil, não interessava para onde ainda. Essa viagem mudou minha cabeça. Tipo, deu um start que eu pensei, eu quero emigrar, eu quero emigrar. E a intenção inicial era ir para um país de língua inglesa. Mas daí, na altura que eu decidi que estava tudo organizado para emigrar, eu estava num relacionamento e aí a mina não falava nada de inglês, aí no final das contas Portugal saía mais barato e tal, e era fácil por causa da língua, de falar a mesma língua, e eu decidi vir para cá. Mas já conheceu alguém aqui? Como é que foi esse teu primeiro contato assim com Portugal? Já estudava provavelmente, já conhece bastante a história de Sim. Portugal. Mas o momento de Portugal assim, tu estudava alguma coisa, tu via, buscava ou foi Cara, essa cena da história de Portugal nem influenciou na minha decisão. O que influenciou mais na minha decisão foi os valores, a lei daqui, a facilidade que eu tinha de conseguir uma autorização de documentação? residência. E a mina que tava comigo falar português, ia ser fácil para ela. E tinha um camarada meu, ele tá aqui até hoje, o Pablito, que ele era da minha quebrada e ele tava aqui desde 2017. Uhum. E aí eu fiquei no contato com ele me explicou tudo como é que Saber funcionava. essa atualidade ali de Portugal, saber como é que tava funcionando, como é que tá. Ele me explicou o passo a passo, tudo de como é que eu tinha que Uhum. fazer. E aí, e ele tinha razão, foi dito e feito. Ele falou para mim, mano, você fala inglês, fala espanhol, você chegar aqui eu te arrumo trabalho rápido. Eu cheguei numa segunda-feira, na quinta eu já tava trabalhando. Então, tipo, Naquela época era um pouco mais rápido assim, né? Hoje ainda pois. consegue, mas ainda precisa de um pouco mais de documento assim, né? Porque apertaram ali algumas coisas. Mas Cara, naquela época era um pouco mais simples assim, né? então, tinha a lei da autorização de residência, né, o artigo 88 e 89. Hoje em dia, da maneira que eu vim, eu não recomendo as pessoas fazerem, porque a lei mudou, né, nesse meio tempo. Teve a pandemia aqui também, alterou os preços dos aluguéis e tal. Eu acho que as pessoas têm que fazer o caminho Um pouco mais planejado. mais correto, de tipo, ou visto de procura de emprego, ou investimento, esse tipo de coisa. Vim como turista, igual eu entrei. Sem E mudar. depois tentar ficar, hoje em dia tá mais difícil fazer isso. Né? E conta pra galera também como é que tá, como é que foi a tua história na questão da profissão de professor de história, né? Sim. E o que isso tipo te ajudou, seja para abrir o mundo, para querer sair do Brasil, como tu falou, ou para tipo assim, como te ajudou na tua vida pessoal, não na tua vida profissional, entendeu? Claro, Como a claro. tua profissão ajuda na tua vida pessoal. Então, na real, as coisas foram meio que acontecendo. Eu nunca tomei uma decisão assim, tipo, vou ser professor. Uhum. Eu era adolescente, fazia grafite, e eu gostava muito de arte naquela época, isso era, tipo, no começo dos anos 2000. E aí eu queria fazer o vestibular de artes visuais. Só que o vestibular de artes visuais, ele tem uma prova eliminatória, que é uma prova Prova de... prática, Exato. aquela, como é que a gente chama no Brasil? É Co- TD, Conhecimentos específicos, né? é, Nossa, parada assim, não lembro agora. técnica específica, né? É uma parada assim. E aí essa prova eu nunca passei nela, tá ligado? Pô, tua arte era mais urbana, não era Tipo, arte eu não específica dominava, do. não Não dominava era uma o arte acadêmica desenho. do Eu momento. até dominava bem história da arte, Uhum. que também cai na prova, mas a parte prática eu não dominava bem, eu não desenho bem até hoje. Eu fazia uns grafites, tipo, fazia tag, fazia uns É que bombe. hoje também já tá muito mais aceito o grafite como arte, né? Naquela época Naquela época não, era, assim, não, era muito não. banalizado ainda. Tipo, hoje em dia, caras que naquela época estavam começando, hoje são artistas, É. artistas reconhecidos e tal. Tipo, Gêmeos, Zezão, os caras de São Paulo, assim, que é famoso. Mas Naquela época era naquela época banalizado, era não, era marginalizado. marginalizado. Hoje ainda é, mas já tem mais espaço do que tinha naquela época e tal. Uhum. Mas fala aí, tu queria fazer a Pronto, aí faculdade de História? voltando De História, desculpa, de Arte? voltando na questão da faculdade. A segunda opção sempre era, você tinha que ter uma segunda opção, era obrigatório. Uhum. E como eu mandava bem em humanidades, eu colocava sempre como segunda opção história. E aí calhou que no vestibular de 2007
eu prestei e passei. E aí eu falei, pronto, eu entrei na universidade, né? Gratuita, é pública no Brasil. Falei, vou fazer. E aí entrei e comecei a fazer o curso. E aí eu entrei na terceira chamada da Universidade de São Paulo, eu ingressei em março de 2008. Ah, boa. E em história, né? História. E aí como é que isso foi seguindo a tua carreira? Já que tu falou, tipo, que não era teu planejamento, mas dando faculdade, gostou, foi seguindo, ou ainda foi empurrando, tentando mudar, ou tu seguiu ali na faculdade de História? Então, quando eu entrei na história, eu ainda trabalhava numa empresa de telecomunicações em São Paulo. Não sei se você lembra do rádio Nextel. Sim, Tinha no sim. Rio também, né? É, tinha o Brasil inteiro, né? É, Aquilo ali. então. Pipi. Trabalhei 4 anos nessa empresa aí e foi super importante para mim esse trabalho porque além de eu ganhar um pouquinho acima do mercado naquela época, eu também eles me pagaram o curso de inglês. O inglês que eu aprendi foram eles que pagaram, tá ligado? Boa. E aí isso abriu portas para mim e tal. E pronto, assim que eu passei no vestibular, que eu fiz a matrícula, eu fui lá e pedi para eles me demitirem. Aí eles me demitiram e aí eu já comecei as correrias na história. Comecei a fazer estágio, comecei a pegar estágio remunerado, bolsa na faculdade. Aham. Tudo que eu tinha, que podia entrar algum dinheiro para eu não precisar trabalhar mais no telemarketing. Tu queria sempre na tua área já, Eu ganhando fiz. menos, mas estando na tua área, né? Tudo eu fiz. E aí eu fui me desenrolando assim até terminar a faculdade. Ah, entendi. E aí, beleza. E aí depois, tu foi, terminou a faculdade, mas também tem a tua ligação com o inglês, né? Certo. Tu foi, deu professor de aula de inglês também, deu aula de inglês, não foi? Mas isso daí também foi nessa No de meio da se faculdade. desenrascar. Aham. Porque o que aconteceu? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o intercâmbio, fiquei 4 meses lá, entre 2011 e 2012, e eu fiz um curso lá de ESL, né? English as a Second Language, que se Ah, chama. entendi. Aí eu fiz esse curso lá, e aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei, eu estava desempregado. E aí eu fui lá e bati na porta da escola que eu trabalhava, na Wizard de Itaquera, que eu estudei, na Wizard de Itaquera, e pedi emprego. Falei, olha, meu inglês melhorou e tal, eu É, tu fez tô fazendo, intercâmbio, eu tô fazendo faculdade de história, tô indo para esse caminho de professor, queria dar aula aqui. Aí os caras me deram uma oportunidade e eu fiquei lá 1 ano e meio, mano. Boa, boa. Foi da hora, foi uma experiência top. Eu, tipo, trabalhava com adulto, com criança, com adolescente. Tipo, fui Sim, porque desenvolvendo mais meu inglês pega ali a parte da didática que tu já estava estudando na faculdade Exato. também, a parte ali da educação, né? Exato, tipo, na prática, entendeu? E ainda ganhava pra isso, então foi top. E depois essa parte digo, a parte da história e a parte do inglês e tal, quando tu chega aqui também te ajuda até tu entrar nesse meio de outro país. Porra, a língua inglesa aqui é importantíssima, né, no mercado de trabalho. Todo lugar mas aqui eu acho que é mais ainda. Esse multiculturalismo que tem, né? Eu acho que a história me ajudou na questão de estar lidando com pessoas e com o público. Tipo, eu sempre tive facilidade de falar em público, nunca tive dificuldade. E dar aula durante vários anos me ajudou. Ajuda bastante. Né? E então isso, trabalhando aqui na restauração, que eu tenho trabalhado todos esses anos, você lida com o público, você conversa com as pessoas. E aqui é muito louco, porque você tem estrangeiro o tempo todo, turista e tal, então você está o tempo todo falando outra língua, conhecendo culturas diferentes, então isso... E essa parte aqui é muito maneiro, né? Porque tu acaba que tu conhece muitas culturas diferentes, tu conhece muitas pessoas diferentes, então Olá, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Então essa parte de tu conhecer gente, a língua estrangeira te ajuda bastante nisso, né? Tu conhecer até no teu dia a dia, para tu, seja arrumar um trabalho, seja fazer novas amizades, seja relacionamento, tudo te ajuda, né, nessa parte da língua, né? Mano, eu recomendo pra caramba, pra qualquer pessoa, ou principalmente pros mais jovens, cara, tem que aprender uma outra língua, principalmente inglês, entendeu? Porque se você sabe inglês, você já consegue conversar com pessoas que falam línguas diversas, porque você conversa inglês com o francês, inglês com o italiano, inglês com o chinês, inglês... Sim, aquela língua comum ali. É, uma língua comum. E aí, quando você aprende uma segunda língua, isso já desperta uma parte no seu cérebro que você tem facilidade para aprender outras línguas. Então, depois, para você aprender um espanhol ou uma outra língua que você goste, é muito mais fácil. E isso até é comprovado, que quando tu fala mais de um idioma, acaba que o teu cérebro fica mais apto a aprender outras línguas e até outros tipos de habilidades, né? Exatamente. Ligada a isso. Exatamente. Isso é comprovado cientificamente. Isso. Então. E aí, outra parte que eu ia te perguntar, voltando para a história e falando negócio de futebol, que tu também é um fã de futebol, como é que começa a tua história com futebol? Tá. Jogar, nunca jogou bola? Joguei, caralho, joguei. Ah, não é possível. Joguei. Eu sou ruim, mas eu joguei. Não, mas olha, mano, acho que a minha história não é muito diferente da história de outros brasileiros. Tipo, o futebol é uma coisa que está enraizado na nossa cultura e a gente já tem contato com isso desde pequeno, né?
Tipo, se você parar pra pensar, eu acho que nós somos o único país do mundo, isso você pode procurar. Nós somos o único país do mundo, que se você der uma bola pra uma criança, a criança chuta a bola, ela não brinca Não com a agarra, mão. né? É. Se você for nos Estados Unidos, ou se você for na Inglaterra, ou aqui mesmo em Portugal, se você dá uma bola para uma criança, Vai ela brinca arremessar, com a mão. é. E o brasileiro não, você joga uma bola para criança, ela chuta, porque a gente está tão acostumado ao futebol nas nossas vidas, no dia a dia, Intrínseco, né? Vira um negócio intrínseco. que tem essas coisas. Tipo, por exemplo, aqui em Portugal você está numa fila da padaria, você começa a conversar com alguém falando do tempo. Ah, hoje choveu, hoje tá frio, não sei o quê. No Brasil não, você fala do jogo de ontem, do resultado, tá Da ligado? seleção brasileira, dessas coisas. Tipo, você faz amizade com uma pessoa, você puxa assunto falando de futebol. Isso tá enraizado na nossa cultura, creio eu, né? E pronto, quando eu era criança, desde pequeno, eu jogava bola na rua, cresci jogando bola na rua. O meu pai nunca me influenciou no futebol, ele não é um cara que curte muito até hoje, mas eu tinha um vizinho meu que ele era fanático da torcida independente. E aí ele me levava pra casa dele pra assistir jogo. Eu era pivete, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos. E ele pegava e falava, Bruno, vamos assistir o jogo na minha casa. Aí ele me levava na casa dele e eu assistia o jogo lá. E aí isso até fez criar minha paixão pelo São Paulo, porque, imagina, eu sou de um bairro em Itaquera, na zona leste de São Paulo, que, mano, pelo menos 90% das pessoas torcem pro Corinthians, tá ligado? E quem te tipo, influenciou e eu sou São foi teu Paulino. vizinho. Foi meu vizinho. E o meu vizinho era São Paulino fanático e ele pesava na minha. E aí, tipo, já era. Ele teve essa influência inicial e depois virou amor. Aí, sei lá, eu tenho foto minha com a camisa do São Paulo com 8 anos, 9 anos, tá ligado? E graças ao teu vizinho, nunca foi teu pai, Não, irmão, não. primo, nada, né? Aí meu pai, ele veio numa parte seguinte, que quando ele percebeu que eu gostava de futebol, que eu era já meio fanático com isso, ele começou a me dar camisa, Sim, aí te me levou no incentivou já. estádio. Ele não queria te levar ao futebol, mas já que tu gosta, Pô, toma aí. ainda bem que meu pai não me influenciou, que ele gosta do Palmeiras, mano. Senão eu ia ser palmeirense, mano. Deus me livre. Não, e depois tu começa a ir no estádio, então nós estamos falando de que ano isso? Tu começa a ir em estádio, frequentar? Então, meu pai me levou a primeira vez, foi um São Paulo e Palmeiras no Morumbi em 93. Também É a primeira memória que eu tenho. É uma época que ali era boa dos dois times, né? Sim, Seja o sim. Palmeiras e o São Paulo. São Paulo já tinha sido bicampeão mundial, não era? Antes, Não, já tinha. Não, foi 93, no final do ano. Então, 93 não tinha sido bi, tinha sido Foi no final do ano, tinha o jogo sido, foi em dezembro. tinha sido uma vez campeão mundial, e o Palmeiras vinha daquele time também da Parmalat poderoso. Isso, era top. Então já levou num jogo bom, né? E eu não lembro o resultado do jogo. Eu já pesquisei isso na internet, mas eu não lembro se o jogo foi 1-1. Mas eu lembro que foi um empate. O São Mas Paulo. quem que tu lembra desse jogo? Então, o meu pai me levou. Não do jogo que eu digo, mas tu lembra dessa tua experiência? Então, foi eu, meu pai e um tio meu que ele é São Paulino. E aí meu pai falou, como meu pai não entendia muito dessa cena, ele falou pro meu tio, olha, o meu filho quer ir no estádio, o Bruno quer ir no estádio. Aí ele falou, não, eu arrumo ingresso, eu levo ele e tal, não sei o que. Aí fomos nós três. E aí eu lembro de nós na arquibancada, nem ficamos atrás do gol, nós ficamos no meio, ou seja, na lateral. Aquela né? que antigamente era mista ainda, lá no Morumbi também. Morumbi? Era o Morumbi. Só que assim, já era separado, né, as torcidas adversárias. Sim, mas lá tinha também a área mista ou não? Como tem no Rio, por exemplo. Não, a arquibancada em São Paulo sempre foi separada, nunca teve área mista. Tipo, nunca teve área mista. Quer dizer, teve eu acho que nos anos 80, mas eu não frequentava o estádio nessa época, né, eu era pivete. Mas eu falo porque assim, eu fiquei nas laterais porque as organizadas do São Paulo ficam atrás do gol. Sim. A Independente e a Dragões da Real, que é as duas principais, são elas ficam aquelas que atrás do ficam gol, E eu não fiquei na organizada. E aí pronto, aí eu tenho essa memória, que foi a primeira, e depois a memória seguinte foi, esse meu tio tinha um parentesco, uma mulher dele, sei lá quem lá, com o Dodô. Você lembra do Dodô que jogou no São Paulo? Claro. O artilheiro dos gols bonitos, pô. Pois. E aí... Ele tava começando nessa época. Então, os juniores, aí eu acompanhei a Copa São Paulo que ele jogou, que foi a Copa São Paulo de 94. Ele jogou no São Paulo, e aí os jogos eram no interior de São Paulo, e meu tio e meu pai me levavam. Entendi. Aí tu ia vendo os jogos dos juniores ali. Dos juniores e ele. E inclusive eu tenho uma camisa que ele me deu da época do patrocínio da Adidas, com o número 19, que era o número dele no São Paulo, eu tenho uma camisa dessa E época. depois o Dodô virou o que virou. Depois ele deslanchou, né? Eu sinto pena dele não ter tido uma carreira maior no São Paulo, que ele ficou mais conhecido depois no Santos. Depois no Santos, Botafogo também virou ídolo. Mas Fluminense ele joga bola, bem, mas depois teve o problema lá. Pô, jogava muita bola. E eu conheci o irmão dele jogava melhor que ele, tá ligado? Só que nunca ficou famoso, tá ligado? Não, e o Dodô, por exemplo, até hoje mesmo, que ele é comentarista, ele tava na Globo, agora não sei onde é que ele tá.
Eu não Mas é um acompanho muito cara, mais ele não, mas ele batia uma é bola, eu um gostava do cara assim futebol dele. que fala bem de futebol, conhece futebol. Eu gostava de ver as análises dele e tal. É que na época ele estava no Botafogo, o Flamengo estava sempre batendo nele também, então acabou que ficou meio chateado com o Flamengo É, e naquela aí época. e foi essa época, né? Tipo, aí quando foi o quê? Em 97, 97, quando eu tinha 14 anos, aí eu comecei a ir no estádio sozinho. Aí já era, aí eu comecei a colar com a torcida organizada, usava a roupa da torcida organizada, sabia as músicas, saía com os caras da minha quebrada pra poder ir pro estádio. E o que tu acha que a torcida organizada tipo assim, entre aspas, molda o caráter do torcedor, do clube, essa mistura, tipo, seja a parte boa e a parte ruim que tu acha dessa mistura entre torcida organizada e o clube de futebol? Cara, assim, eu acho que tem dois tipos de torcedor, tá ligado? Tem o torcedor organizado, que é o principal que tá no estádio, que tipo assim, esses caras é fanático mesmo, tá todo jogo, viagem, caravana, Uhum. esses caras tá com o time na vitória, na derrota, os caras da organizada é os caras que é fechamento mesmo com o clube, tá ligado? E tem o torcedor de poltrona, que é aquele cara que assiste o jogo em casa, vai de vez em quando no estádio e tal, mas não é aquela. Tipo, não é a vida do cara, porque o torcedor organizado no Brasil, tipo, ir pro jogo é a vida do cara, tá ligado? É. Agora, um problema que eu acho das torcidas organizadas é a cena da violência, né? Que, querendo ou não, eles falam, no discurso eles falam que não, mas no Brasil a torcida organizada tá envolvida diretamente com a cena de E violência. depois tem também a questão dos interesses, né? Porque eu acho que tem muitas, talvez não os torcedores da torcida organizada, mas tem pessoas dentro da torcida organizada que têm interesses ali nefastos, assim, dentro do clube, né? Como aconteceu com o São Paulo aí, não da torcida organizada, mas com o diretor misturado com a política do clube, misturado com vendas ilegais disso e daquilo, entendeu? E- Então, as diretorias das torcidas organizadas, elas acabam se envolvendo nessa cena, né? Que nem, por exemplo, recentemente agora a torcida independente e a Dragões da Real inauguraram duas sedes em frente ao Morumbi, toda luxuosa, tá ligado? E os caras falam que foi dinheiro que eles arrecadaram. Eu não acredito, tá ligado? Na moral. Porque venda de roupa e e essas paradas, caravana e mano, viagem não é só não dá isso, né? grana, tá ligado? Tudo bem, tem a escola de samba, né? As duas têm escola de samba? Tem. Mas mesmo assim, a conta não fecha, mano, não É. fecha. Ainda mais com esse problema que o São Paulo teve agora com o presidente, então E ainda, provavelmente tipo, fizeram. os cara que é da torcida sai candidato a deputado e o caralho, tá ligado? Eu não curto esse rolê, tá ligado? Eu gosto mais, você me conhece e a gente já trocou algumas ideias sobre isso, eu gosto mais de, tipo, de ciclos dentro da torcida que é envolvido com política de esquerda, tá ligado? Que nem, por exemplo, a torcida independente, ela tem um rolê de uns caras que chama bonde do Tchê. Que é tipo, é uns caras dentro da torcida independente, que os caras são de esquerda, e os caras militam. Então os caras tá envolvido com causa social, os caras tá envolvido com causa política, os caras participam de protestos, os caras participam de várias fitas, só que os caras é ligado à torcida organizada, mas eles não são da diretoria da torcida Entendi. organizada, tá Eles são ligado? tipo um grupo dentro da própria torcida organizada, mas que Exatamente. fazem essa militância Política. política e, tipo, com isso fazem causas sociais, fazem. O que esse movimento gera, assim, pra tu que tá mais por dentro, tipo. Então, tipo assim, cara, imagina, a torcida organizada ou uma torcida de futebol, ela é um reflexo da sociedade como um todo. Então, como estava falando antes, desculpa te cortar, mas tipo, o futebol no Brasil não é um esporte, né? O futebol é um fenômeno social, é um fenômeno Sim. é, que diz a vida do brasileiro, basicamente. Seja lá do bom, seja lá do ruim, seja lá do político, seja lá do sociológico, seja lá tudo. Então, tu falando disso, mostra como o futebol vai mexendo na sociedade, né? Então, essa fita é muito louca, por causa que é o seguinte, durante muito tempo na história, eu falo na história como ciência, tá ligado? Foi renegado o estudo do futebol como fenômeno social, tá ligado? E aí, a partir do ano 2000 para frente, alguns historiadores no Brasil começaram a estudar isso e levar o futebol pro lado Até social. porque fora do Brasil já sempre teve esses estudos, né? Por exemplo, o movimento de hooliganismo na Inglaterra, o pessoal estudou um pouco antes, né? Década de Sim. 80, 90 já tem estudo disso. Movimentos na Itália também tem estudo de torcida na Itália, explicando essa questão da política com a torcida, que já vem um pouco antes dos anos 2000. Então o Brasil demorou um pouco a entender isso, né? Principalmente É, o Brasil sendo o país que é, né? é o que eu tô te falando, tipo, como ciência, isso engatinhou no Brasil e demorou. Hoje já é um campo
não vou dizer consolidado, mas já é um campo que tem bastante estudos e tal, já tem dissertações, Sim, tem tem livros, simpósio. tem O muita Museu coisa. do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, Uhum. esse ano ele já vai para o quinto simpósio internacional sobre história do futebol, então, tipo, já é um campo da ciência dentro da história organizado, tá Não, e é ligado? aquilo, e não é só o futebol como jogo, né? O futebol é isso, é com movimento social, com movimento de torcida, com movimento de ascensão social dos jogadores, de torcedores, de diretores, tem tudo isso, né, dentro do futebol. São várias camadas do futebol que a gente negligenciava na Tipo, parte acadêmica. então, as pessoas, tem gente que não tem essa compreensão, tá ligado? Mas o futebol, ele, como qualquer outro campo cultural, ele é um reflexo da sociedade que a gente vive. Então, voltando à pergunta anterior que você falou, tipo, que você fez, por exemplo, dentro de uma torcida, dentro de uma torcida de futebol, seja ela de qual time que for, de qualquer país do mundo, de qualquer lugar, ela vai refletir o que a sociedade é. Então, por exemplo, a torcida do São Paulo tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem cara preconceituoso, tem cara progressista. Tudo que a sociedade tem, tem dentro de uma torcida. Claro. E aí Seja grande ou pequena, né? não Independente da interessa, não sociedade. interessa. E aquilo da paixão pelo futebol e essas paixões da política se misturam dentro da torcida, tá ligado? Uhum. Então, tipo, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho o pensamento político de esquerda, tipo, não esquerda progressista, mas uma esquerda radical, que é tipo o cara que tá assim nos protestos, que pensa na política como revolução, tá ligado? Não como política de eleição ou a democracia burguesa, tá Uhum. ligado? E aí, esses caras existem em várias torcidas. E a torcida do São Paulo, como eu estava falando antes, tem um movimento, eu te falei que é esse o bonde do Che, não tem só ele, tem outros também. Tem o bonde do Che que tem essas causas de esquerda dentro da torcida do São Paulo. Mas tem outras torcidas dentro do Brasil e fora do Brasil que também tem esse rolê. E tem torcidas também que tem um rolê oposto, que, por exemplo, sei lá, a torcida do Lazio tem um movimento neonazista, ou a torcida de outro clube internacional também tem movimentos neonazistas, tá ligado? E o que tu acha de, tipo, uma história que tu pode contar maneira, assim, já que tu estuda bastante esse lado? Uma história que pode contar, seja de movimento direita, esquerda, um movimento que tu acha interessante contar, assim, pra... Então, ó, a gente tá em Portugal, né? E aí eu vou, tipo, só contextualizar mais ou menos da história daqui, para poder também o pessoal que vai assistir Sim. depois de Entender. Portugal ter uma noção, para não ficar falando só do Brasil, né? Mas, por exemplo, para quem não sabe, Portugal viveu um estado de exceção, uma ditadura, né? E essa ditadura foi longa, ela começou nos anos 30 e durou até 74, só acabou com a Revolução dos Cravos. E aí, durante todo esse período, o Benfica aqui em Portugal, ele era um time do regime. Uhum. Então, assim, se você pegar a história do Benfica, os principais títulos do Benfica são durante o salazarismo, tá ligado? Uhum. Por quê? Porque havia investimento de Estado, havia dinheiro do Estado português investido no Como uma Benfica. propaganda. Porque o time de futebol era propaganda do Estado. Por exemplo, no Brasil, durante a ditadura militar, a seleção brasileira era propaganda de Estado, tá Uhum. ligado? Tipo, as músicas que se cantavam da seleção brasileira, a seleção canarinha, todo Esse movimento ali. esse imaginário do Brasil foi criado fazendo propaganda da ditadura militar. Aqui em Portugal era o Benfica que era usado como isso. Então, eu queria te perguntar, que a gente até conversou no nosso último episódio, que estava conversando sobre isso. A gente falou, e se aquela seleção não, do Brasil, agora já que tu falou do Brasil, seleção de 70, se ela não ganhasse, como tu acha que aquilo ia se reagir dentro do... Porque assim, é um caso engraçado de se pensar, né? Porque, pô, beleza, deu certo, ganhou jogando até bonito, então fica uma imagem legal, mas tu conhecendo o povo brasileiro, que é um povo que gosta de mais de vencer do que de torcer. Concorda? Que o brasileiro é aquele povo que, no esporte em geral, torce quando vence, mas não tá vencendo, o cara meio que larga. Podemos ver a Fórmula 1 hoje em dia, que não temos nenhum piloto de nível grande, então não tem muita torcida. Então tu acha que aquela seleção de 70 não ganhasse a Copa, como foi a de 82, que jogava bonito, mas não ganhou e fica marcada como, porra, decepção. Se Certo. a de 70 não ganhasse, o que tu acha que o governo poderia fazer naquele momento? Então, tipo, tá ligado? E eu vou falar agora, tipo assim, responder a sua pergunta como meu posicionamento como
alguém que estudou história, tá ligado? Em história, nós nunca trabalhamos com o que não aconteceu. Tipo, a gente só trabalha com o fato concreto acontecido. Então, assim, o Brasil foi campeão da Copa de 70, tá ligado? Tipo, não existe e se o Brasil não ganhasse. Sim, mas ele ganhou. Não tô perguntando como professor de história. Não, tô certo. como um estudioso, como um cara que ama do futebol. Então, tipo assim, o governo brasileiro perderia a propaganda dele. Porque utilizaria outra coisa, provavelmente. Isso aí utilizaria outra coisa. Ou outros fatores da seleção, talvez. Não iria usar o título, mas usaria alguma outra coisa. Então, imagina, o que os caras fizeram? Os caras precisavam fazer uma propaganda do regime, certo? Tipo, naquela época tinha o papo do Brasil, o país do futuro e tal. Nós estávamos vivendo um estado de exceção, o direito político das pessoas estavam cassado, não havia eleições. Mas era pelo um bem maior, né? E que é o monstro do comunismo, né? O fantasma do comunismo. Tanto que o treinador, que era o João Saldanha, sai também um pouco nisso, né? Exato, que ele flertava um pouco com a esquerda. Muito, né? E aí pronto. E ele foi o treinador que montou, para quem não... Ele montou aquela seleção, né? Ele, tipo assim, ele foi quem começou essa, como a gente chama hoje, ciclo da Copa do Mundo. Ele começou aquele ciclo. O trabalho era dele, o trabalho era dele. Mas é isso, se o governo não tivesse usado a seleção brasileira, ele provavelmente usaria outra coisa. Mas imagina, naquela época tem todo um contexto. Você tinha a televisão, o rádio, que era a maneira como as pessoas tinham... Era a comunicação de massa, né? Não é hoje como a gente tem internet e tal. A comunicação de massa naquela época era rádio e TV, principalmente TV. E a TV começando ali a transmitir era jogos. Uma transição, né? Começou a cor e tal nessa época. A cor, se não me engano, foi 74, a Copa de 74. O ao vivo achei em 70. Não, a Copa de 70 já é transmitida a cores. Mas não ao vivo, eu acho. Porque imagina, é gravado. Olha que louco isso, a maioria das pessoas não sabe. A gente vê hoje imagens da Copa de 58 e de 62, mas foi tudo pelo rádio. A gente sabia das notícias depois que o Brasil já tinha ganho. Tipo, a Copa de 62 foi no Chile, eu acho, né? Chile, E aí saía no jornal no dia seguinte, ou então falava no rádio que tinha sido o resultado do jogo. Porque no rádio provavelmente alguém devia ter alguém de lá que mandava a notícia. Uma notícia, mas tipo assim, mandava um telegrama, mandava alguma coisa assim. Exato. E aí chegava na rádio. Tanto que tem várias histórias de radialista das antigas, né, que contam que às vezes narravam um monte de jogo errado. Mas ninguém tá vendo mesmo, só quem tá no estádio não vai... E eu que gosto de escrever, caralho, assim, naquela época existia muito os cronistas, né? Então, você lia no jornal uma crônica, era um jornalista que falava o ponto de vista dele daquela vitória, sobre o jogo. Então, tipo assim, o cara inventava o que ele queria, tá ligado? Sim, é que nem a gente tava falando já em outros episódios também, negócio do rádio. Que, porra, quantas vezes, na nossa época de moleque, nem todos os jogos eram transmitidos, ou não tinha dinheiro pra... Mano, o rádio é importante pra caramba pra mim. O rádio que te dá uma paixão do futebol absurda. A gente via vários jogos assistindo, ouvindo a rádio. Então, e às vezes é engraçado porque, tipo, tu tem que imaginar um cenário, que no futebol existem 200 milhões de cenários possíveis. Eu até brinco hoje em dia falando, cara, tu nunca vai ver uma jogada igual a outra, porque o jogador não é igual, o cansaço não é igual, o campo não é igual, então nunca tem uma jogada igual a outra. E no rádio tu imagina aquilo tudo numa questão de milésimo de segundo. Então, o que eu acho mais louco do rádio, sabe o que era? Que eu sinto falta? A emoção, mano. Porque assim, às vezes o jogo é paradão. Se você tá vendo na televisão, o jogo é paradão. Agora o cara narrando, parece que o jogo tá sempre a milhão. Porque o cara tem que te vender essa emoção, já que tu não tá vendo, né? E tem que vender uma emoção. Ouvir jogo no rádio é muito bom. Tanto que a maioria dos narradores tops, assim, do Brasil, todos vieram de rádio. Todos começaram em rádio, tudo... E o Brasil tem uma parada muito louca que eu, pelo menos, eu não conheço de outros países, mas os narradores brasileiros criaram jargões, eles tinham uma maneira própria, tipo, bordões, coisas que eles falavam, tipo, foi dele, tipo, umas palavras assim que não existe em outros países, eu nunca vi, pelo menos. Não, pelo que eu sei, tipo, até porque o brasileiro, os narradores são os que botam muita emoção no jogo. Sim, é muito louco. Normalmente, aqui em Portugal, que eu conheço a realidade... O cara não bota emoção no jogo. Como diz, não, ele tá fazendo relato. Porra, na moral, aqui é chato pra caralho. Quando ele bota, quando é a TV do clube, né? Por exemplo, quando é, sei lá, a Benfica TV fazendo um jogo do Benfica, ou a TV do Porto faz um jogo do Porto. Aí eles botam emoção, porque estão trabalhando pro clube. Mas quando é um jogo, seja seleção, eles botam um pouquinho, dependendo do nível de jogo. Tem um canal que bota mais, outro que bota menos.
Mas eles dizem, não, nós estamos relatando, aqui é o relato do jogo. Sim, Então a gente não tem que botar emoção. Os portugueses que me perdoem, mas é muito chato, cara. Não, a também não gosto de transmissão assistir. daqui é muito ruim. E se tu for assistir então as transmissões daqui, de jogos internacionais, do Brasil, Sim. jogo da Premier League, jogo da Série A, qualquer jogo fora de Portugal, então, porra, Sim. é melhor tu ouvir, botar uma música no fundo. Então, porque assim, mano, é tipo assim, eu apesar de todo mundo ser meio palpiteiro e analisar futebol, blá blá blá, como se fosse um técnico brasileiro ter essa mania, né? O mundo inteiro tem. Mano, eu gosto do futebol pela emoção, tá ligado? Eu tu for sou lembrar- a pessoa que eu sou. Tipo assim, se você chegar pra mim e perguntar pra mim assim, Bruno, você gosta mais de futebol ou você gosta mais de São Paulo? Eu vou falar pra você que eu gosto mais de São Paulo, porque o meu bagulho é o clubismo, né? Nem o futebol, tá ligado? É isso. Tipo assim, eu gosto do futebol mundial, assisto um Sim, bagulho mas ou primeiro é outro, o teu São Paulo. primeiro é o clube, tá ligado? E aí o que me leva é a emoção. Tipo, se o meu São Paulo estiver jogando contra, mano, sei lá, um time de várzea, eu vou sentir mais emoção do que ver um Real Madrid-Barcelona, tá ligado? Porque, por exemplo, se tu for lembrar, na época da pandemia, que não tinha torcida no estádio, cara, qualquer jogo parecia chato, Sim. porque não tem a torcida. Sim. Aí acho que foi até a La Liga que começou, vamos botar a torcida de videogame, de botar a imagem, ou botar... Porque eles sabiam que aquilo ali era importante, entendeu? Sim. Tanto que a La Liga tem ali tem um compromisso com as TVs, na verdade a TV tem com a La Liga que onde está filmado, principalmente na primeira câmera, na cameraman ali, na primeira câmera, tem que ter torcida, senão o clube paga multa. Sim. Porque eles sabem que sem aquilo ali, a audiência diminui muito. Então, voltando na história. Desculpa. Voltando na história, né, mano? Tipo assim, o futebol, ele é uma parada que hoje moderno, ele nasce, tipo, como uma coisa que já existia na antiguidade de outras formas, tipo, entretenimento de massa. Então, por exemplo, se você pega na Roma Antiga, os caras pegavam e metiam as pessoas no estádio e colocavam, sei lá, gladiador pra lutar, ou animais pra poder ser sacrificado, tourada, ou então na Idade Média existiam vários outros tipos de jogos, tá ligado? Então o futebol é uma evolução disso. Então é um entretenimento de massa. O futebol em si, sem torcida, sem pessoas assistindo, sem público, não existe, tá ligado? Tipo, não é nada. Qualquer esporte, seja o futebol, seja beisebol, seja basquete, qualquer esporte é entretenimento de massa. Você coloca a massa pra se entreter. O futebol é como se fosse um cinema ou como se fosse um teatro, precisa de público, tá ligado? É um momento que você, tipo, se abstrai do que tá acontecendo na realidade e você tá concentrado só ali no jogo, tá ligado? Então é essa cena que o esporte né, pras pessoas. E é por isso que, por exemplo, no esporte tem patrocinadores milionários, por isso que tem pessoas que querem influenciar a massa, patrocinando de várias formas, como foi essa que tu contou da história do Benfica, como tem patrocinadores, então, ou o Sport Washing que tem hoje em dia, que a gente pode falar também aqui, Então, que governos estão querendo limpar a imagem, investindo em clubes de futebol para poder ser melhor visto pela sociedade no geral. Então, essa parada já é uma outra questão, tá ligado? Tipo assim, o futebol, quando o esporte, ou especificamente o futebol, ele surge como um entretenimento de massa. Mas daí o que acontece? Conforme a história vai evoluindo, o futebol ele vai sofrendo sequestros. Então, o capital, ou seja, o dinheiro, sequestra o futebol. Não, mas é porque isso, a política sequestra o futebol. Porque eles entendem que aquilo é entretenimento de massa. Exato. E quando tu tá entretido, a informação entra melhor na tua cabeça. Exato. Uma coisa é tu sentar de frente para uma palestra, ficar alguém falando, um comercial ali de uma coisa específica. Outra coisa, tu tá entretido com alguma coisa, aquilo entrando de uma forma natural na tua mente, na tua vida, e tu nem percebe. Então, esse é o motivo pelo qual, durante muitos anos, muito tempo, os intelectuais renegaram a importância do futebol como fenômeno social, tá ligado? Porque eles olhavam pro futebol e eles usavam uma expressão da Roma Antiga que eles falavam, é a política do pão e circo. Tipo assim, eu tô entretendo as massas para poder manipular as massas, tá ligado? E os intelectuais levavam isso a ferro e fogo, achavam que o futebol só servia para manipulação da massa. Não, mas isso só que o futebol não é só isso, tá ligado? Mas deveria ser estudado, né? Justamente. Não, a manipulação da massa é um fator, mas não é só isso que explica o futebol. Exatamente. Tá ligado? E isso deve ser estudado. Sim. Beleza, manipulação da massa, mas por que essa manipulação funciona tão bem? Sim. Entendeu? Por que move tantas pessoas, entendeu? Porque o futebol, tipo assim, apesar de existir essa manipulação de massa que usam, né? Não existe só isso. O futebol também, ele tem solidariedade, tá ligado? O futebol tem emoção, o futebol envolve
responsabilidade, envolve preparo físico. Ascensão social. Ascensão social no caso de um jogador ou de alguém que trabalha envolvido no clube com dinheiro. Ou seja, tem vários aspectos, tá ligado? A gente não pode falar assim, só pegar foi um erro que se cometeu muito de falar que era só manipulação, mas não é, mano. Tem várias coisas no futebol que dá pra estudar. Não, e por Muita exemplo, coisa. aquilo que a gente tava falando, questão do futebol, até porque o futebol começa através de clubes, né? E o clube está os clubes estão ligados a essa questão popular. Não, inicialmente não era popular, né? Principalmente no Brasil, que é um esporte que vem da Grã-Bretanha ali e tal, das elites. Então, isso daí também historicamente varia. Cada clube tem um caminho diferente, mas se a gente pegar a raiz do futebol só no século XIX, ou seja, como surgiu na Inglaterra, a origem dele era maneiras como agremiações de trabalhadores se organizavam. Então, por exemplo, os trabalhadores, sei lá, da Inglaterra, sei lá, de Liverpool, no tempo livre deles, eles formavam agremiações e aí se divertiam jogando futebol. Essa é a origem do futebol. No Brasil, cada clube tem uma origem diferente. Tipo, sei lá, o Vasco da Gama surge dessa maneira como clube de regatas. Porque a maioria, por exemplo, no Rio, a maioria é de regatas e depois entra o futebol dentro do clube. Exato. Até porque no Rio tem ali a questão da regata muito forte Por causa de ser uma cidade em frente ao mar. Exatamente. E tal. E aí, mas tô falando assim, que talvez quem veja um vídeo desse daqui a 10, 20 anos, que o futebol vai ser mandado só por empresa, só por SAF, só por donos e tal, não vai nem entender o que era um clube antigamente. Sim. Não vai entender essa forma inicial que, porra, tu torce para o clube, tu nunca vai torcer para uma empresa. Exato. Mas se o teu São Paulo vira SPFC limitada, talvez tu não torça mais pro São Paulo. Vai falar, não, esse São Paulo não é o meu. Ou talvez tu torça porque tu não vai tendo conhecimento dessa história, entendeu? Então, o que tu acha dessa questão também do business entrando no futebol? Então, eu tenho uma visão bastante crítica quanto a isso. É uma coisa que, pessoalmente, eu não gosto, mas é um fato dado. Tipo, não é uma coisa que a gente consegue mudar, né? Tipo assim, nós vivemos numa época que o capital, ele toca tudo. Então, tudo é transformado em dinheiro. Então, não é só o futebol, tá ligado? Tipo, música, arte, todos os aspectos da vida humana entra o dinheiro. E o futebol não ia ser diferente, tá ligado? Os caras falam, mano, só aqui eu tenho como ganhar dinheiro vendendo camisa, eu tenho como ganhar dinheiro vendendo o espetáculo no estádio, eu tenho como ganhar dinheiro com a imagem do jogador, com a imagem do clube. Então o capital toca e aquilo vira uma fonte de dinheiro. E o futebol não ia ser diferente, tá ligado? A minha preocupação é exatamente isso que você tava falando, de tipo assim, como que eu vou criar identificação com uma agremiação que não é amor, tá ligado? É só negócio, entende? Eu sei que, tipo, no momento seria importante pro meu time ter dinheiro, para ter uma boa estrutura, grandes jogadores para ganhar títulos. E ganhar mais torcedores. É meio que uma relação muito nefasta, né? Se retroalimenta, né? Sim, depende, se der certo. Mas se der errado, vai pro buraco. Então, só que se você olhar para trás para a história do futebol, só isso não explica o crescimento de um amor ou de torcida. Porque, por exemplo, o Corinthians ficou 27 anos sem ganhar título, é uma das maiores torcidas do Brasil. Tá ligado? Palmeiras? O Palmeiras tem uma torcida grande. Anos na fila, 20 anos na fila. O Flamengo tem o fenômeno no Brasil de tipo a televisão brasileira ser espalhada pelo país inteiro e era o time que aparecia na televisão. Então é um dos poucos países do mundo que você tem gente que nunca pisou na cidade do Rio de Janeiro, mas torce pro Flamengo, tá ligado? Não, hoje já não acontece isso, porque hoje em dia também tu tem uma enorme torcedor do Chelsea, do Manchester United, que nunca nem pisaram na Inglaterra. Hoje acontece. Pela globalização. Mas naquela época de 80, início dos anos 80 ali, era difícil explicar, né? Então, isso é um... Apesar da torcida do Flamengo já ser grande até na década de 70 também, já por causa do rádio, porque também tinha uma questão ali de expansão de rádio também. Mas é o que eu tô te falando, é um fenômeno de comunicação de massa, a torcida do Flamengo. Porque assim, se você pegar em números absolutos, só a população do Rio de Janeiro não seria suficiente para ser a maior torcida do Brasil, entendeu? Um estádio de 6 milhões de... 6, 8 milhões de...
A população do Rio? É. É em torno disso. E, por exemplo, a cidade de São Não, Paulo tem 12 milhões, é maior, tá ligado? Mas isso não tem nada a ver, porque... Não, eu tô te falando justamente por causa disso, você estava falando, né? Não tem como. Se todo mundo fosse flamenguista no Rio, não bate com uma torcida de São Paulo. Exatamente. Se fosse absoluto por estado. Exatamente. E aí tem essa, que tem muita gente também que não sabe disso. Que, tipo, por exemplo, o sinal que era transmitido da Rede Globo pro Brasil inteiro era o sinal do Rio de Janeiro. Então as pessoas assistiam o jornal do Rio de Janeiro, as pessoas assistiam o futebol do Rio de Janeiro, então... Também tem alguma ligação, tô te perguntando de curiosidade agora, tem alguma ligação por ser antiga capital, alguma coisa assim? Claro, né? claro, porque a Ainda capital, havia um interesse a capital só é transferida para Brasília nos anos 50. Então, até os anos 50, o Palácio do Catete ainda era a capital do Brasil. Né? Ainda mais digo, então isso ainda tem, e mesmo depois que foi transferido, acho que ainda tem um interesse pela antiga capital e tal, né? Não, até entrar, pegar a capital ser Brasília, né? Sim, mas é o que a cena que eu tô falando para você, Primeiro que a televisão no Brasil foi um fenômeno de comunicação de massa durante muitos anos. Ela só começou a perder essa posição depois da ascensão da internet. Né? E da ascensão hoje, né? Porque nem foi a primeira internet, né? Porque a internet hoje disputa mercado com a Rede Globo, mas naquela época a Rede Globo tinha um monopólio. Mas nós estamos falando de 5, 6 anos. Claro. Disputa. É a internet 3.0, a internet 2.0, né? Sim, 1.0 nem disputava ainda, porque não chegava nem perto. E é muito louco porque, assim, eu tenho 42 anos, então eu meio que peguei essa transição, tá ligado? Todo mundo, eu e tu, assim, né? Eu sou um cara que peguei o analógico, tô pegando o digital e agora tô pegando o começo da inteligência artificial, tá ligado? Não, e acho que ainda vai mudar muita coisa, mas é isso, tipo, a internet hoje, quando chega... Essa internet 3.0, se eu não me engano, ou 4.0, que agora estão chamando também, muda por causa dessa interação e dessa velocidade que tem. Porque até a internet 2.0, tu não tinha uma interação com uma transmissão ao vivo assim. Claro. Se tu vai lembrar, às vezes tu ligava no telefone lá, quem vai ganhar o jogo de hoje? Palmeiras ou Corinthians? Tu tem que pegar o número, ligar... O nego ligava pra dar o palpitezinho, pra ficar lá percentual disso, percentual daquilo. Não, mas... Isso era anos 90, anos 2000 era assim. Imagina que loucura que é. Tipo, por exemplo, sei lá, questão de 20 anos atrás, essa conversa que eu tô tendo com você, a gente só teria ela no bar. Tá ligado? Agora a gente tem a oportunidade de gravar o bagulho. E nem saber quem vai assistir e nem saber quem tá participando com a gente. Tem inúmeras pessoas no mundo que podem ter acesso a essa conversa. E antes essa conversa seria em casa, ou no bar, ou na rua, ou na fila de um supermercado. A gente só podia ter essa conversa. E assim, eu acho bom porque democratiza, tá ligado? Claro. Tipo, imagina, no Brasil a Rede Globo tinha um monopólio, então ela construiu a narrativa que ela queria. Em questão de tudo. Eu não tô falando só do futebol agora. Tô falando de tudo que a Rede Globo monopolizou. De tipo, diretas já, sei lá, várias questões que eles abordavam nas novelas, essas cenas como é o todas. normal de uma empresa privada, entre aspas, né? Exato. Uma empresa privada tem os interesses dela. Sim. Ela vai fazer o que tem de interesse dela. Sim, então, a Rede Globo no Brasil sempre defendeu os interesses do capital estrangeiro e brasileiro. E depois nunca teve... Algumas emissoras brigavam, mas nunca teve uma outra emissora gigantesca no Brasil para brigar de igual para igual. Como nos Estados Unidos, acho que tem um pouco dividido ali. Para você ter uma ideia, hoje não, mas até bem pouco tempo atrás, a Rede Globo era a segunda maior emissora de TV do planeta. Ela só ficava atrás da ABC dos Estados Unidos. Não, e eu sei que também questão de grupos e tal, porque a Globo não era só emissora de TV, né? Era um grupo Globo, como é até hoje. Como é até hoje, mas sempre foi muito forte. Antes tinha Abril, então tinha muitos grupos assim que era ligado à Globo. Se eu não me engano, era o segundo maior grupo do mundo. Só perdia pra Televisa do México. Tinha um grupo também com um conglomerado enorme de empresas, que é da Claro também, depois virou a Claro. E a internet acaba com esse monopólio, entendeu? Ela coloca vários concorrentes. Quem imaginava, alguns anos atrás, que um cara sozinho, lá, tô dando exemplo do maluco lá da Casa TV, lá, o maluco começar um rolê sozinho, hoje em dia o cara ter... Eu não vou dizer que ninguém imaginava, porque tá na minha dissertação de mestrado, dissertação da faculdade de 2015, né? Tem isso aí, que eu boto nas conclusões, não tinha ainda, a internet tava bem assim, já tava 2014, 15, já tava bem, mas eu falo, tipo assim, agora tem que estudar streams, tem que estudar a questão de interações, entendeu? Porque nada mais o Cazé TV, o que ele faz? Ele era uma pessoa que estava assistindo algum vídeo contigo. Sim. Então, e aí quando a pandemia chega ainda, que as pessoas se separam muito, no sentido de não ter contato físico, aquele ali virou um amigo de muita gente, entendeu? Então ali o cara buscava alguém para ver um vídeo com ele, que antes era um amigo que estava perto,
e depois, pela pandemia, isso deu um boom absurdo ainda. Já seria, eu acho, mais cedo ou mais tarde iria acontecer isso. Mas acho que a pandemia conseguiu acelerar esse processo, entendeu? Claro. Mas na minha tese da faculdade, eu escrevi sobre isso, porque eu escrevi sobre a comunicação no esporte. Entendi. E eu escrevi sobre essa parte dos streams que estavam chegando, da questão, porque, se tu vai lembrar, 2014 tem a questão do escândalo da FIFA com os direitos de televisão e tal, que o Blatter, sai os documentos do Blatter e tal, das vendas de direitos televisivos, e aquilo ali já era uma corrupção absurda. Sim. Então todo mundo já estava de olho nisso, entendeu? E a internet, quando chega, que começa a pegar, o Cazé TV que pega primeiro na Copa 2022, já pega vários jogos, acho que não chegou a ser todos, mas pegou muitos jogos. E agora ele pegou mais do que a Globo, né? Pegou todos os jogos agora. Isso, só de acabar com esse monopólio que a Globo tinha no Brasil, eu já acho isso muito louco e tal. A única coisa que ainda eu acho ruim, mas eu também acho que vai melhorar, é porque eu já assisti algumas outras transmissões e falta profissionalismo, liga? Tipo, a Globo tinha o monopólio, mas o que a Globo entregava era foda. A transmissão da Globo é a melhor até hoje. Tipo, câmeras, ângulos, comentários, qualidade da imagem. Pode falar, eu também, tu sabe, como eu trabalho em televisão, conheço um pouquinho disso, a TV Globo, a transmissão dos jogos principais dela, porque tem vários tipos de transmissão, transmissão com 3 câmeras, transmissão com 16, com 8, com 9, com 20, com 36 e tal. A transmissão da Globo, nos jogos principais que ela faz, ela é uma das melhores que tem no mundo. Eu acho que é a melhor do mundo. Pra mim é a melhor do mundo, porque eu já assisti transmissões de... porque se for comparar com a Champions League também é muito forte, mas aí é a transmissão da Liga, né? Então, mas não é de uma televisão, mas é entendeu? forte em que aspecto? Porque, por exemplo, da Champions League, a câmera fica estática, tá ligado? Não tem, eles como chama? Eles censuram vários tipos de imagem, então eles não gravam certos ângulos, não gravam arquibancada. Não, da Champions League tem uma questão que é o seguinte, como da Premier League também e tal, depois de um certo tempo, justamente por proteção de marca, porque, patrocínios é quem manda no mundo, né? Sim. Por proteção de marca e tal, o que eles fazem? Eles fazem uma transmissão única e vendem. Então quem faz a transmissão é a própria liga. Sim. Então, tipo assim, tem que fazer a transmissão básica, padrão pro mundo inteiro. A Globo não, a Globo faz... Tanto que tu for ver o Campeonato Brasileiro, que passa aqui em Portugal, é diferente do Campeonato Brasileiro do jogo que a Globo tá fazendo. Sim, transmitindo. E a Globo, quando tu passa na Globo, no Sport TV, no mesmo jogo, já são transmissões diferentes. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, isso aí é questão de proteção de marca, que eu também prefiro a transmissão da Globo, que eu acho que é mais natural, mas porque é um público específico que ela já entende. Exato. E a gente tá familiarizado. Mas a questão de proteção, de imagem do próprio campeonato, essas grandes ligas entenderam que esse é o caminho. Tanto que o Brasil não tem isso, não tem a liga, não tem isso, por causa de politicagem. Esquece, isso daí já é outra discussão também, porque eu acho que com a quantidade de dinheiro que o Brasil tem, porque o Brasil é um país muito rico, tá ligado? É uma das principais economias do planeta, o nosso futebol ainda tá muito atrasado, tipo... os campos que se jogam é muito ruim, a discrepância entre um time mais rico e o mais pobre é gigantesca, tá ligado? Então, tipo, tem várias coisas que... ainda consegue se salvar. A administração, então, falta total profissionalismo. Não, e outra coisa, e mesmo com isso, ainda consegue se salvar, porque no Brasil ainda acontece uns resultados ali, umas coisas, assim... Mas por todos os outros problemas que o Brasil tem também, nem dá pra falar tudo aqui, negócio de, distância, clima, treino, essas coisas todas. Mas no Brasil, essa competitividade ainda é presente. Não sei até quando, mas ainda é presente. Então, mas aí isso é uma mágica do futebol, mano. Porque é isso que é muito louco do futebol. Porque, às vezes, não interessa que você tem mais grana e tem o melhor clube, a melhor estrutura, os melhores jogadores. Dinheiro. Não interessa, mano. O futebol, ele te dá a possibilidade de você... Se você jogar melhor, você ganha. Ou não joga melhor. Tu pode jogar pior e pode ganhar também. Tu ganhar. Tu pode a possibilidade de ganhar. Esse é o negócio. E eu ouvi um professor falando uma vez isso. Tipo assim, se você comparar o futebol com outros esportes, por exemplo, basquete, beisebol, principalmente os esportes americanos, né? Dos Estados Unidos. Eles são esportes que não existe empate. Ou seja, o importante é pontuar. Sempre vai ter um time vitorioso. E o futebol é o único esporte que te oferece entretenimento, que um jogo pode ser do caralho 0-0. Não pode ter pontuação. Ou então o time pode jogar nada e ganhar o jogo. Não, mas é isso, porque assim, aí tem a questão do seu esporte com o pé, que já é diferente do esporte com a mão. Exato. Porque tu tem muito mais habilidade com a mão normalmente, né, no geral. Exato. Depois tem a questão que o americano, o norte-americano, o estadunidense pensa o esporte como business, entretenimento puro. Sim. Aquilo ali é um plano de fundo, entendeu?
E aí entra na discussão se vale a pena, se não vale, se é melhor assim, se não é melhor assim. Mas aí é a forma de cada um, é aquilo que a gente estava conversando. No Brasil funciona de uma forma, nos Estados Unidos funciona de outra. E o futebol é quase um dos esportes mundiais que quase o mundo inteiro joga, poucos países não jogam, tanto quem estava até falando também no outro. Tem mais país afiliado à FIFA do que à ONU, entendeu? Então é um esporte que, cara, tu pode ver o cara, vamos dizer, da Micronésia, e ele pode virar o melhor do mundo, como foi uma vez o Não. Jorge Weah da Libéria e virou o melhor jogador do mundo. Então, essa é uma parada da hora, porque assim, é outro aspecto cultural do futebol que é bonito, entende? Que é uma coisa que faz a gente acabar gostando de futebol. Por exemplo, eu posso agora encontrar com um menino, sei lá, da Coreia ou da China ou um menino palestino, não interessa. Eu posso encontrar com ele e a gente não saber falar a mesma língua. Mas eu tenho certeza que se nós colocar uma bola de futebol, eu vou brincar com ele, eu vou me comunicar com ele, eu vou ter uma interação que o futebol permite. Entende? Tipo assim, por exemplo, se eu pegar, sei lá, uma bola de futebol americano, eu não vou ter essa interação com o moleque, tá ligado? Não, Agora a bola de futebol é tipo uma língua universal, tá ligado? Não, e outra coisa, que eu sempre falei isso, sempre com meus pais, quando eu era mais novo e tal, essa forma de conexão que tem, eu acho o esporte no geral, mas o futebol mais por causa dessa universalidade, né? Pô, tu pode chegar em qualquer país do mundo. Imagina, tu se muda aqui de Portugal, tu vai morar em qualquer outro lugar do mundo. Se tu quiser conhecer as pessoas, interagir, se tu achar uma pelada, um futebolzinho ali, tu vai jogar, no final tu vai conversar com alguém, tu vai arrumar no mínimo 2, 3, 4, 5 conhecidos ali que vai virar teu amigo, entendeu? E é isso, tu pode ver, sei lá, não queria nem botar os países, mas vamos botar um americano e um iraniano jogando juntos. E um dando carrinho para salvar a bola que o outro errou, e o outro dando passo para o outro fazer o gol. Isso é muito legal no futebol, se as pessoas entenderem dessa forma. Não, Como do outro lado também tem. O futebol proporciona isso. É tipo, por exemplo, é igual música, tá ligado? Você ouve uma música, mesmo que esteja numa língua estrangeira, a música pode ter elementos que tocam em você, entende? Que tipo, faz você ter um sentimento agradável, ou paixão, ou Mesmo não sem interessa. entender nada Sem entender nada, a melodia te leva pra ter, sei lá, uma experiência, uma sensação boa. E o futebol, pra mim, de todos os esportes, ele não vou falar que ele é o único, mas ele é o principal que oferece isso. Tipo assim, eu também posso bater uma bola de basquete com alguém em outro lugar do mundo, mas se você pegar em números, o futebol, né? é o que oferece mais isso. É o maior número de praticantes, é o maior número de um esporte dissipado ali pelo mundo inteiro. E a gente tem essa cena hoje em dia de ter os jogadores que são estrelas, que tipo, uma criança de vários lugares do mundo conhece um Cristiano Ronaldo ou conhece um Messi. Júnior, e se espelha numa história do Vinícius Júnior, é claro. E assim, eu sempre falei isso também, porque muita gente diz, tá, mas o que aconteceu com o Vinícius Júnior é 1 em 1 milhão. Tá, mas o cara pode pegar aquela história, se espelhar na forma dele, no mundo dele. Claro. Assim, tu pega, sei lá, um garoto que tá em Moçambique, que não sabe nada, assim, do mundo, de futebol e tal, mas ele pode pegar a história do Vinícius Júnior, que é um garoto que nasceu numa situação difícil, como ele pode ter nascido, ter ascendido na carreira profissional, uma carreira limpa, até hoje falando, não sabendo o que vai acontecer no futuro, mas profissional, limpa, fazendo o que ele mais gosta de fazer, e desse garoto pode ser, vou crescer a minha carreira, limpa de forma profissional e vou ascender. Pode não ascender como o Vinícius Júnior, mas vai ascender no universo dele, entendeu? Essas histórias, esses espelhos de história, que eu acho que todo atleta dá para se inspirar nisso, né? Todo atleta que tem uma carreira limpa e boa, assim, nesse sentido, né? Não, essas possibilidades dentro do esporte, aí no caso falando do futebol, elas são infinitas, mano, tá ligado? Tipo, o cara, a partir do momento que a imagem dele, que ele jogando futebol é transmitido pro planeta inteiro e milhões de pessoas têm acesso a isso, isso se multiplica num número que é incontável, incalculável, entendeu? Tipo, isso vai modificar e afetar a vida de várias pessoas que o cara nunca vai nem imaginar. Tá ligado? Não sabe nem como tá afetando. Às vezes uma pessoa pega e fala assim, igual eu já vi vários babacas falando isso e tal, o cara fala, mano, o cara, a luta antirracista do Vinícius é mimimi, é não sei o que, blá blá blá. Mano, o cara não sabe, brother, porque o cara, às vezes, um menino negro que tá lá numa escola dos Estados Unidos, tá ligado?
ele vê o Vinícius Júnior e aí o preconceito que ele sofre na sala de aula, ou que ele sofre no dia a dia da vida dele, ele vai ver um espelho e alguém que representa ele, tá ligado? Ou na África, ou no Brasil, qualquer lugar E do vai planeta. aprender que tem que lutar também, que tem que ir contra, que não é abaixar a cabeça, E esse aspecto racial que eu tô ressaltando aqui é só um, porque o cara pode ver outro aspecto, o cara pode ver da ascensão social, como você já falou aqui, ou do porte físico do cara, de cuidar do corpo, ou da aparência, de como o cara se veste, do estilo, tá ligado? A forma que o cara lida com as coisas. Como o cara fala, mano, inúmero, o cabelo que o cara usa, não interessa, mano. As possibilidades são, mano, exponenciais, não tem como calcular, tá ligado? Ainda mais de pessoas que a maioria dos jogadores vem das classes mais baixas da sociedade. Sim. No mundo inteiro é assim, entendeu? Sim. No mundo inteiro. Então, tipo, quando tu vê uma carreira dessa, tipo assim, o cara até os 12, 13 anos, o cara não tinha nada, tava ferrado, tinha que, vender, que é a história da maioria de jogadores de futebol, principalmente no Brasil, né? Tem que vender o almoço para poder pegar o ônibus, para poder ir treinar, e depois o cara ascende uma forma social. Aí vem aquele outro caso, que alguns jogadores também falam, que até os 16, 17, quando ele não era ninguém, ele não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E aí a sociedade não ligava para ele. A partir do momento que ele faz um gol 2 no Maracanã, levanta uma taça e tem que ser um exemplo para todo mundo. Pois. Que aí vira também como a sociedade vai enxergando, e do nada aquela criança que todo mundo marginalizava, Assim. ou deixava ali escanteado, tem que virar um exemplo para todo mundo. Então, é exatamente por isso que eu falei para você lá no começo da nossa conversa que, tipo, o futebol, ele reflete a nossa sociedade de várias maneiras, tá ligado? Então, por exemplo, esse é um aspecto do futebol. Nós não educamos as crianças direito e preparamos as crianças para elas ascenderem socialmente. Uhum. Então, por exemplo, às vezes o jogador de futebol, ele ascende pelo talento dele ou pelo trabalho de um empresário, mas ele não está preparado psicologicamente para ter dinheiro. É isso. E outra coisa. Isso não é um aspecto só do futebol, mas não, isso espelha também a sociedade. do futebol. Isso espelha a sociedade, porque no futebol tu vê, então tu vê, caramba, aquele garoto ali, olha lá, tá fazendo um monte de besteira, com 19 anos, tá indo pra festa, tá fazendo isso e aquilo. Aí tu fala, tá, e os outros também que não é no futebol, mas ascenderam numa carreira, qualquer outra coisa, o streamer agora, que tem muitos também que estão ascendendo assim, mas a sociedade até há pouco tempo não ensinou o garoto como é que tem que se portar. Sim, é injusto isso. Eu acho injusto porque as pessoas ficam cobrando, hoje em dia, ainda mais com a internet, que todo mundo atrás do telefone ou atrás de um teclado acha que tem o direito e falar o que quiser, tá ligado? E aí ficam cobrando isso das pessoas e tal, sendo que muitas delas, a hipocrisia, muitas delas nem também tem tem determinada integridade ou alguma coisa para falar, tá ligado? Sim. Mas pronto, as pessoas falam e aí não sei, é de cada uma, mano. O cara tem que saber lidar. Eu acho que isso era um trabalho que tinha que ser feito não só na sociedade, mas dentro dos clubes, tá ligado? Não, é isso, tem que entender por que acontece isso, porque não adianta tu apontar o dedo pro cara depois que aconteceu. Tem que entender por que aconteceu aquilo e voltar para trás. Se nossos jovens jogadores estão fazendo essas coisas, vamos voltar para trás, vamos ver o que a gente está fazendo pelos jovens no geral da sociedade, entendeu? Estamos educando bem? Se ele não for virar jogador de futebol, ele vai ser o quê? Entendeu? Então, é isso que a gente precisa... Então, mas é essa cena, tipo, isso é o reflexo do todo, porque, por exemplo, se você pegar outros aspectos, vamos supor, sei lá, um cantor de funk, o cara ascendeu socialmente por causa que ele é cantor de funk. Ele carrega os mesmos problemas do que um jogador de futebol, mano. E o mesmo problema de um jovem qualquer. De um jovem qualquer, entende? É a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você vai fazer um estudo, você pega uma amostragem. Então, o futebol, ele pode ser essa amostragem, entendeu? Você pode pegar um jogador, a torcida, as pessoas que frequentam o futebol, as pessoas que vivem o futebol, a relação que as pessoas têm com o futebol para a sociedade. E extravasar para o restante da sociedade. Isso é o básico de uma pesquisa acadêmica, né? Que deveria fazer mais isso no futebol. Entender o futebol como esse meio ali, como essa forma de pesquisa, e extravasar isso, com a população de pesquisa, que só que se chama o termo acadêmico de população de pesquisa, se não me engano, e extravasar para o mundo, né? Para a sociedade, para outras coisas. E falando mais sobre essa história de futebol e tal, não mais agora dessa questão mais específica, mas essas outras histórias que tu vê de clubes e de ligas e de torcidas que tu falou, conta uma história que tu acha legal que tu gosta, assim, de um clube ou de uma torcida, que tu acha que vale a pena dividir? Então, eu gosto
hoje em dia mais, no passado quando eu frequentava a torcida organizada eu não pensava muito nesse aspecto, mas hoje em dia, por causa da formação acadêmica e por causa de formação política, eu gosto mais desses rolês de esquerda dentro das torcidas. E tem várias torcidas espalhadas pelo mundo que tem esse rolê, entendeu? Então tem histórias muito bonitas, tipo, eu me identifico sempre com torcidas organizadas ou torcidas dos clubes que tem algum trabalho político de esquerda. Então, por exemplo, é famoso o trabalho do Raio Vallecano Uhum. na Espanha. Então, por exemplo, todo mundo, o hype é o Real Madrid, ou o Atlético de Madrid, ou o Barcelona. Mas, por exemplo, o Raio Vallecano é um time que, mano, os caras, a torcida lutou contra o franquismo, tá ligado? A torcida sempre foi de esquerda, sempre tá de todos os rolês contra guerras, causa palestina, imigração, racismo, os caras tá sempre na vanguarda desses rolês, tá ligado? Então os caras não só vai pro estádio e torce pro Aham. time, como os caras tá envolvido em causa política, tá ligado? E essa história tem a torcida do Olympique de Marselha, do Borussia Dortmund na Alemanha, do São Paulo, que é bem famoso, aquele da caveira, tá Sim, ligado? sim, Da São Paulo. torcida. É bem famoso também o rolê dos caras, de tipo, esses caras, por exemplo, foram uma das primeiras torcidas no mundo a levar a causa da homossexualidade pro estádio, tá Uhum. ligado? Então os caras têm camisa com a cor Da da bandeira. bandeira do arco-íris, os caras têm cânticos que falam sobre isso, os caras levantam a bandeira, levantam a faixa, vários bagulho da causa LGBT, tá ligado? Então, tipo, eu curto mais esse rolê. Agora, por exemplo, eu já não gosto de clubes que tradicionalmente têm envolvimento com o fascismo ou com o nazismo, tá Uhum. ligado? E aí, por exemplo, aqui em Portugal o Benfica é desse rolê, na Espanha o Real Madrid, o começo da história do Real Madrid é assim também. Na Itália, que é forte pra caralho, é a Lazio, inclusive Uhum. no momento eles estão bem Tá, fodidos, eu tô tá bem feliz complicado. com isso. Não, mas também tá complicada essa história de fora do campo da Lazio também. Já teve bastante história de que eles estão agora mais envolvidos ainda. Porque é aquilo, às vezes o time tá bem ou mal, mas a torcida continua fazendo coisa boa, coisa ruim, né? Sim, sim. Ainda mais quando tem essas ligações políticas. Ó, pra você ver que louco que é esse rolê, né? Algumas pessoas talvez não saibam isso, principalmente os mais novos, mas é, a Lazio é fundada em 1922. 1922 é o mesmo ano que é fundado o Partido Fascista Italiano e é o mesmo ano que o Mussolini chega no poder. E a Lazio, pra quem não sabe, é de Roma, né? Da capital Exato, Da que é Itália. a capital da Itália. E a Lazio, ela é fundada no mesmo ano que o Mussolini chega no poder, e o nome da Lazio é esse nome até hoje, SS Lazio, que é o mesmo nome que era das polícias da Gestapo Uhum. nazista. Então, a polícia nazista, a abreviação dela era SS, e Uhum. eles são fundados com o mesmo nome, SS Lazio. E se você lembrar, o símbolo do partido nazista era uma águia carregando a suástica, que é o Uhum. escudo da Lazio. É uma águia dourada Carregando o escudo. carregando o escudo. E eles, ou seja, eles carregam no DNA deles. A Lazio é um Uhum. time que carrega no DNA o fascismo e o nazismo, tá ligado? E eles têm uma treta com a Roma, que não sei se você já viu, você talvez já deve ter visto em alguma transmissão. Você olha no meio da arquibancada da Roma assim, tá as cores da Roma lá, o grenal, o vermelho e o Uhum. amarelo, e eles têm uma bandeira azul com um rato desenhado. Que Não, é, isso não me lembro, não me recordo. Mano, procura na É. internet, você vai ver. Eles têm uma bandeira com um rato desenhado que é pra provocar a torcida da Aham. Lazio, que é assim que eles se referem. Eu falo de ratos fascistas, tá ligado? Aham. E aí eles pegam e ficam tremulando essa bandeira na arquibancada. É muito louco. É, porque Lazio e Roma ali tem uma rivalidade fortíssima dentro do campo. Isso eu vou pensar também, é aquilo que a gente tava falando. Entre São fã. dois times da. Não, mas eu tô falando, são dois times da capital da Itália, Sim, sim, que estão longe de ser os maiores vencedores da Itália. sim. Bem longe, tanto a Roma. A Roma, então, tem um poder absurdo fora. Mas dentro de campo não tem título suficiente, Sim, assim, de sim. grandes clubes como a Inter de Milão, como o Milan, como a Juventus, entendeu? Mas tem essa questão, tipo, política e briga política muito forte ali É, desse plano de fundo, entre aspas, que é o futebol, né? então, aí é muito louco isso, porque a gente sempre fica voltando na tecla de como a política, e no caso a economia também, influencia na história dos clubes, tá ligado? Tipo, por exemplo, se você pegar os clubes da Itália,
os grandes campeões são os times que são de cidades ricas. Porque, historicamente, a Itália é meio que dividida entre norte e sul. O norte sempre foi mais rico e desenvolvido e o sul sempre foi mais pobre. Então, se você pega a história do campeonato italiano, do Calcio, né, que eles falam, os times que têm mais títulos são os times que sempre foram maiores economicamente, que no caso é os times do norte, né? Sim. Agora, os times do sul costumam ser resistência. E, tipo, por exemplo, eu gosto bastante da Nápoles, que é uma cidade que é pobre, tá ligado? Tipo, do ponto de vista econômico comparado com o norte da Itália. E pronto, e aí você olhando para trás na história da Itália, você consegue ver essa diferença de econômica influenciou a história do futebol italiano. Então, já que tu gosta da Nápoles, tu vai saber explicar muito bem, até para ver se a gente já termina, não sei nem quanto tempo já tem de conversa. E aí... Ou então depois a gente segue também, mas tipo, como Maradona, o argentino, que também vem das favelas da Argentina e tal, explica tão bem Nápoles, tipo, a cidade e o clube de Nápoles, como essa sinergia, na tua visão, aconteceu tão bem? Cara, essa rebeldia, eu quero que tu explique isso, pra galera que... Então, ó, eu ainda não estive em Nápoles, mas ainda vou estar lá, porque é um dos meus sonhos da minha vida. A Itália é um lugar que eu tenho, assim, tipo, desde criança guardado no meu coração e tal, e eu tô guardando, me preparando para ir com o tempo para lá, tá ligado? E assim, mas por pesquisas e por ler e por ver imagens e tal, você sabe que, tipo, o Nápoles é uma cidade caótica, tá ligado? É tipo, aquelas cidades... Tem uns amigos meus italianos que dizem que é o Rio de Janeiro na Itália. É, aquela cidade que, tipo, o bagulho é o fervo, é a bagunça, é barulhenta, é desorganizada. E, tipo, o Napoli é desse jeito, tá ligado? Eu acho que é parecido com a gente no Brasil, tá ligado? Não, é isso, é uma grande cidade latina, né? Basicamente, Exato. Mas assim, da América Latina. Exato, né? E eu acho que o Maradona, pela origem dele, mano, a identificação foi perfeita, tá ligado? Caiu como uma luva. Tipo, eu não imagino o Maradona jogando no Milan ou numa Internazionale, tá ligado? Eu imagino ele só jogando no Napoli, porque é um lugar que... Hoje em dia é difícil, não, né? Vou até contextualizar para quem não conhece futebolisticamente falando, ele chega no Napoli, entre aspas, não decadência, mas tipo um desacreditado, porque ele vai ao Barcelona, não joga nada, arruma confusões dentro e fora de campo, briga. Sim. E depois a Napoli, que era um time que estava em ascensão na época na Itália, acho que não chegou a conquistar, não tinha conquistado a Copa Itália, mas estava brigando, tinha sido brigando pelo título do Campeonato Italiano, mas não tinha conquistado também. E contrato do Maradona. Ele ganhou um, né? Ele ganhou 1 ou 2, eu acho. 1 ou 2, E Copa Itália também. Porque os mais recentes é agora, né? Eles ficaram um tempão sem título. Se eu não me engano, foi até os primeiros da Napoli. Sim. E aí, o Maradona chega desacreditado, e o presidente na época, que agora me fugiu o nome, ele chega e fala assim, Maradona, e o Maradona com problemas extra-campo, que todo mundo sabe como é que é, ele chega assim, Maradona, aqui tu tá na cidade que é tua casa, faz o que tu quiser, mas dentro de campo, tu vai ter que resolver. Bola, E aí foi quando a cidade, o clube, tudo abraça aquele jogador. E tanto que o Careca também, o brasileiro, que, porra, todo mundo diz que é um craque também jogando, se encontram muito bem e ganham ali o campeonato italiano tipo, daquela forma caótica, como a cidade é, como o personagem Maradona era, como o clube Napoli é. Né? Então, tipo, eu acho que aquilo ali foi uma sinergia muito grande, entendeu? Não, então, eu acho muito louco essa história. Essa história é eu acho uma das histórias mais bonitas do futebol, tipo, da relação do jogador com o clube, tá ligado? E eu tenho admiração especial pelo Maradona, porque o Maradona era um cara também que gostava desse rolê de esquerda. Então ele é um cara que teve com o Fidel Castro, ele tinha tatuagem do Che no braço e o caralho. E pronto, e o cara, mano, foi endeusado lá. E você vê que hoje em dia, por exemplo, o jogador não toma esse tipo de partido, tá ligado? Você vê aí, sei lá, o Messi esses dias teve com o Trump, cumprimentou, foi lá
tirar fotinha na Casa Branca, tá ligado? E, tipo, sei lá, não é um tipo de... Assim, eu admiro o futebol do cara, mas ele fora, no extracampo não é uma pessoa que eu admiro. Separa o jogador da pessoa e do personagem, tipo assim, às vezes você até tenta separar, tá ligado? Mas não tem, mano. Esse papo de, tipo, não, separar você ser neutro ou você ser imparcial não existe, tá ligado? Não, mas digo assim, separar não ser assim, não, o cara é um bom jogador, mas não é o cara que eu gosto, entendeu? Por causa disso, disso e disso. Tipo, inclusive, por exemplo, se você fala, muitas pessoas, os portugueses vão ficar fodidos comigo, mas as pessoas perguntam pra mim, você gosta mais do Messi ou do Ronaldo? No futebol, pra mim, o Messi jogava muito mais e jogou muito mais do que o Ronaldo, tá ligado? Da maneira que eu gosto de futebol, eu acho que o futebol dele é... Agora, tipo assim, pra quem gosta dessa parada de força física, de preparo, caralho, aí o Ronaldo é melhor nesse aspecto e tal. Mas, por exemplo, são pessoas que extra-campo, fora do campo, não é um cara que, tipo, me atrai, tá ligado? Não é um cara que, tipo... O Messi não fede nem cheira, ele sempre foi um cara meio na dele e tal. Quieto. O Ronaldo é um cara, tipo, do dinheiro, da forma física, da moda e o caralho, essas cenas. Então, tipo, não é uma coisa que eu curto. Agora o Maradona não. O Maradona é de uma outra época que os malucos ele é um cara que se envolveu com política, que falava mesmo os bagulho que ele pensava e tal. Tipo, das personalidades do futebol, ele pra mim é uma das mais importantes, mano. E do São Paulo, que é um jogador que você se identifica, assim, seja em campo, fora de campo, um jogador que seja da tua infância ou de hoje, não sei. Diz um jogador assim que te chamava a atenção, que tu gostava. Então, tipo assim, eu tive o prazer ainda de pegar o final da carreira do Raí, tá ligado? Uhum. E quando ele voltou pro São Paulo no final dos anos 90, eu ainda... Ele volta ganhando aquele Paulista. Então, eu tava no estádio. Eu sou velho, mano, tô com 42 anos, eu tava no estádio. E eu vi também ele perder 2 pênaltis contra o Corinthians, tá ligado? Esse jogo também no estádio e tal. Isso foi foi no mesmo ano ou no ano seguinte? Foi no ano seguinte, eu acho. Ano seguinte, eu acho. Aí, então, tipo assim, pra mim foi o melhor cara que eu vi vestir a camisa do São Paulo e tal. E assim, naquela época ele não era tão combativo como ele é hoje, tá ligado? É engraçado isso, porque agora que ele ficou mais velho, que ele é envolvidão, tipo, ele é cidadão honorário de Paris, ele milita em eventos antifascistas, em eventos de esquerda, ele vai no Brasil e ele se posiciona do lado de governos de esquerda. Então, tipo, ele tem um discurso mais... O irmão dele já era muito mais combativo. Pois mas já jovem, né? Talvez o irmão dele tenha ficado um pouco na sombra do irmão ali na época, até porque eram perfis muito diferentes. Então, mas é o que eu tô te falando. Mas talvez parece que ele ficou... assim, o irmão dele já era um cara mais radical. Ele é um cara progressista, tá ligado? Ele é um cara, tipo... assim, daquela esquerda que fecha com a democracia burguesa. Então ele vai lá, apoia um candidato nas eleições, faz um discurso bonito, blá, blá, blá. Então, tipo assim, mas eu gosto. Dá a opinião dele. Então, como jogador, como você perguntou, como jogador e fora do campo, das personalidades que jogou no São Paulo, ele pra mim é o melhor. Mas aí, tipo, eu vi outros caras, né? Eu vi o Kaká jogar no São Paulo, eu vi ele ganhar o Rio São Paulo contra o Botafogo, eu tava no estádio também, os 2 jogos 2002. no Rio, e depois a volta em São Paulo eu tava. O França foi foda também, viu o França jogar. Muita bola. Foi foda. E aí vi o Luiz Fabiano também e tal. E pronto, eu acho que desses malucos aí, pra mim, foi os que eu... Mas tua história com todos os jogadores mostra que nos últimos anos, então, São Paulo não tem ninguém, né? São Paulo passou agora por uma sequinha ali. Não, então, tipo... Pra mim, o último grande presidente que o São Paulo teve foi o Marcelo Portugal Gouveia. Tanto que a gente é campeão mundial com ele e depois colhe frutos do trabalho dele, que foi o tri do Campeonato Brasileiro. E aí depois vem o Juvenal, e o Juvenal, tipo, foi um golpista, tá ligado? Ele ficou no poder, roubou pra caralho, ele mudou o estatuto do São Paulo e foi reeleito pela 3ª vez e tal. E esses governos que tem agora, essas gestões que o São Paulo teve, o Aidar e agora o Casares, é tudo continuidade do Juvenal, tá ligado? Então é uns malucos que tá no clube, mas não tá no clube porque ama o clube, porque quer fazer um bom trabalho. Até porque o São Paulo, o ano passado... O São Paulo foi o 3º clube na história do Brasil, depois do Flamengo e do Palmeiras, a faturar 1 bilhão, mano. É dinheiro pra caralho, tá ligado? E o São Paulo... E o time tá com 840 milhões de dívida. O São Paulo vem de gestões, né, a gente falou antigamente, que sempre foram muito transparentes, muito então, até metade lucrativas. Até a metade dos anos 2000, São Paulo era um exemplo de gestão.
tá Exemplo de ligado? gestão, exemplo de estrutura física quase para o mundo inteiro. Depois daí pra frente, aí, mano, a política e as gestões que vieram na sequência disso era só roubalheira e acabou cagando. Mas, não, mano, isso daí é uma coisa que dá pra superar, eu acho, tá ligado? Eu não sou a favor dessa fita de SAF, não sou a favor, tá ligado? Eu acho que os clubes têm que ser agremiações que se autogerem, só que o São Paulo tem, mano, ali um mercado de 15 milhões, 20 milhões de torcedores, então o clube consegue sustentar, tá ligado? Eu acho que a questão da SAF é o seguinte, a questão da SAF tem algumas leis ali da lei da SAF que é importante ter, mas não precisa ser empresa para ter aquilo. Exato. É como foi o Flamengo, o saldo geriu assim, o Palmeiras mudou muita coisa assim, não virou SAF, mas pegou algumas coisas ali, como é a questão do presidente ter que botar lá a transparência, ter que botar os seus bens, caso uma má gestão Não, a serviço mas do isso daí clube. já não tem a ver com a SAF. Não, mas eu tô falando, mas são umas leis que é importante isso, ter. do que eles falam de fair play financeiro. Não, mas aí já é eu acho outra que coisa. eu acho que essa transparência tinha que ter. Mas fair play financeiro já é outra coisa também, né? Mas tipo assim, a questão da SAF é o clube ser tratado como uma empresa, mas não precisa ser comprado por alguém. Exato. Ele tem que ser tratado como uma empresa, por exemplo, como balanço, publicação disso tudo. Eu acho que o clube precisa disso, mas não precisa ser uma empresa para comprar. E nem precisa vir uma lei para fazer isso, porque isso é tão básico. Mano, é porque as pessoas não conseguem entender, porque assim, o capital tá tão envolvido nas nossas vidas que a gente acha que tudo tem que ser regido pelo capital, tá ligado? Primeiro, o futebol, mano, é um esporte e sempre um só vai ser campeão, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, não dá pra todos serem campeões. Você fala mesmo assim, se todos forem vai bons. falar, porque você vai falar assim, a SAF vai resolver. Mano, e se todos os times da Série A for SAF? Como que todos vão ser campeão? Não tem como, tá ligado? É impossível. Então, e sempre vai ter um ganhando o outro. Então, agora, assim, uma boa gestão de, tipo, uma boa categoria de base, pagar salários em dia, manutenção do estádio. É que a gente sempre fala, né? Gestão e política, até porque a política também é muito parecido. Porque às vezes o cara não quer fazer, porque aquilo aí vai demorar 10 anos. Então, 10 anos, o cara não vai se reeleger. Isso tem que pensar mais na importância coletiva do que na importância dele. E aí você já entra num outro aspecto, porque imagina, se o Estado, se o país, se o sistema capitalista, se tudo isso é corrupto, você acha que o futebol seria diferente? É ilusão, né, mano? Nunca vai ser diferente. É como a gente, eu vou bater nessa tecla várias vezes, o futebol tá só refletindo o que a sociedade já é. Se tem corrupção no futebol é porque tem corrupção na sociedade. Tá e vice-versa. Já era. É isso, mano. Vai terminar com essa frase hoje e depois marcar mais vezes pra gente fazer a resenha com mais gente. Demorou. Valeu, irmão. Demorou. Valeu, tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Valeu.